regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Artigo 1º. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Parágrafo 1º. Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou classe. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o governo poderá exercer a censura sobre os jornais ou periódicos, e empresas de radiodifusão e agências noticiosas, nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos executores daquela medida. Artigo 2º. É livre a publicação e circulação no território nacional de livros e de jornais e outros periódicos, salvo se clandestinos, ou quando atentem contra a moral e os bons costumes. Parágrafo 1º. A exploração dos serviços de radiodifusão depende de permissão ou concessão federal na forma da lei. Parágrafo 2º. É livre a exploração de empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, desde que registradas nos termos do artigo 8º. Artigo 3º. É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedade por ações ao portador. Parágrafo 1º. Nem estrangeiros, nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos políticos nacionais, poderão ser sócios ou particular de sociedades proprietárias de empresas jornalísticas, nem exercer sobre elas qualquer tipo de controle direto ou indireto. Parágrafo 2º. A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas jornalísticas caberão exclusivamente a brasileiros natos, sendo rigorosamente vedada qualquer modalidade de contrato de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras que lhes faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter participação direta, indireta ou subreptícia por intermédio de prepostos ou empregados, na administração e na orientação da empresa jornalística. Parágrafo 3º. A sociedade que explorar empresas jornalísticas poderá ter forma civil ou comercial, respeitadas as restrições constitucionais e legais relativas à sua propriedade e direção. Parágrafo 4º. São empresas jornalísticas, para os fins da presente lei, aquelas que editarem jornais, revistas ou outros periódicos. Equiparam-se às empresas jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e penal, aquelas que explorarem serviços de radiodifusão e televisão, agenciamento de notícias e as empresas cinematográficas. Parágrafo 5º. A qualquer pessoa que emprestar seu nome ou servir de instrumento para a violação do disposto nos parágrafos anteriores, ou que emprestar seu nome para se ocultar o verdadeiro proprietário, sócio, responsável ou orientador intelectual ou administrativo das empresas jornalísticas, será punida com a pena de 1 a 3 anos de detenção e multa, e de 10 a 100 salários mínimos vigorantes na capital do país. Parágrafo 6º. As mesmas penas serão aplicadas àquele em proveito de quem reverter a simulação, ou que a houver
determinado ou promovido. Parágrafo 7º. Estão excluídas do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo as publicações científicas, técnicas, culturais e artísticas. Artigo 4º. Caberá exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas transmitidos pelas empresas de radiodifusão. Parágrafo 1º. É vedado às empresas de radiodifusão manter contratos de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras, quer a respeito de administração, quer de orientação, sendo rigorosamente proibido que estas, por qualquer forma ou modalidade, pretexto ou expediente, mantenham ou nomeiem servidores ou técnicos que, de forma direta ou indireta, tenham intervenção ou conhecimento da vida administrativa ou da orientação da empresa de radiodifusão. Parágrafo 2º. A vedação do parágrafo anterior não alcança a parte estritamente técnica ou artística da programação e do aparelhamento da empresa. Artigo 5º. As proibições a que se referem o parágrafo 2º do artigo 3º e o parágrafo 1º do artigo 4º não se aplicam aos casos de contrato de assistência técnica com empresa ou organização estrangeira, não superior a 6 meses e exclusivamente referente à fase de instalação e início de funcionamento de equipamento, máquinas e aparelhamento técnicos. Artigo 6º. Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma empresa de radiodifusão pretenda fazer com empresa ou organização estrangeira, que possa de qualquer forma ferir o espírito das disposições dos artigos 3º e 4º, sendo também proibidas quaisquer modalidades contratuais que de maneira direta ou indireta assegure à empresa ou organizações estrangeiras participação nos lucros brutos ou líquidos das empresas jornalísticas ou de radiodifusão. Artigo 7º. No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação, não é permitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, radiorepórteres ou comentaristas. Parágrafo 1º. Todo jornal ou periódico é obrigado a estampar no seu cabeçalho o nome do diretor ou redator-chefe, que deve estar no gozo dos seus direitos civis e políticos, bem como indicar a sede da administração e do estabelecimento gráfico onde é impresso, sob pena de multa diária de no máximo um salário mínimo da região, nos termos do artigo 10. Parágrafo 2º. Ficará sujeito à apreensão pela autoridade policial todo impresso que por qualquer meio circular ou for exibido em público sem estampar o nome do autor e editor, bem como a indicação da oficina onde foi impresso, sede da mesma e data da impressão. Parágrafo 3º. Os programas de noticiário, reportagens, comentários, debates e entrevistas nas emissoras de radiodifusão deverão enunciar no princípio e ao final de cada um o nome do respectivo diretor ou produtor. Parágrafo 4º. O diretor ou principal responsável do jornal, revista, rádio e televisão manterá em livro próprio que abrirá, rubricará em todas as folhas para exibir em juízo quando para isso for intimado, o registro dos pseudônimos seguidos da assinatura dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam ali divulgados. Capítulo 2 do Registro. Artigo 8º. Estão sujeitos a registro no cartório competente do Registro Civil das pessoas jurídicas. Inciso 1. Os jornais e demais publicações periódicas. Inciso 2. As oficinas, impressoras,
de quaisquer naturezas, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas. Inciso 3. As empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. As empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Artigo 9. O pedido de registro conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes. Inciso 1. No caso de jornais ou outras publicações periódicas. A linha A. Título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas, impressoras, esclarecendo quanto a estas se são próprias ou de terceiros, e indicando, neste caso, os respectivos proprietários. A linha B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe. A linha C. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do proprietário. A linha D. Ser propriedade de pessoa jurídica exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova da nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Inciso 2. No caso de oficinas impressoras. A linha A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. A linha B. Sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. A linha C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes à pessoa jurídica. Inciso 3. No caso de empresas de radiodifusão. A linha A. Designação da emissora, sede da sua administração e local das instalações do estúdio. A linha B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe, responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. No caso de empresas noticiosas. A linha A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. A linha B. Sede da administração. A linha C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. Parágrafo único. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas no registro no prazo de 8 dias. A falta de registro das declarações exigidas no artigo anterior ou de averbação da alteração será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A sentença que impuser a multa fixará prazo não inferior a 20 dias para registro ou alteração das declarações. Parágrafo 2º. A multa será liminarmente aplicada pela autoridade judiciária, cobrada por processo executivo mediante ação do Ministério Público, depois que, marcado pelo juiz, não for cumprido o despacho. Parágrafo 3º. Se o registro ou alteração não for efetivado no prazo referido no parágrafo 1º deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que seja ultrapassada de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Artigo 11. Considera-se clandestino o jornal ou outra publicação periódica não registrado nos termos do artigo 9, ou de cujo registro não constem o nome e qualificação do diretor, ou redator e do proprietário. Capítulo 3. Dos abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Artigo 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, ficarão sujeitos às penas desta lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os serviços de radiodifusão
e os serviços noticiosos. Artigo 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divulgação os previstos nos artigos seguintes. Artigo 14. Fazer propaganda de guerra, de processos para subversão da ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou classe. Pena de 1 a 4 anos de detenção. Artigo 15. Publicar ou divulgar. A. Segredo de Estado. Notícia ou informação relativa à preparação da defesa interna ou externa do país, desde que o sigilo seja justificado como necessário, mediante norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidência ou reserva. A. B. Notícia ou informação sigilosa, de interesse da segurança nacional, desde que exista, igualmente, norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidência ou reserva. Pena de 1 a 4 anos de detenção. Artigo 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados que provoquem, inciso 1, perturbação da ordem pública ou alarma social. Inciso 2. Desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de instituição financeira ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica. Inciso 3. Prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Inciso 4. Sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado financeiro. Pena de 1 a 6 meses de detenção quando se tratar do autor do escrito ou transmissão incriminada e multa de 5 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa de 1 a 10 salários mínimos da região. Artigo 17. Ofender a moral pública e os bons costumes. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo único. Divulgar, por qualquer meio e de forma a atingir seus objetivos, anúncio, aviso ou resultado de loteria não autorizada, bem como de jogo proibido, salvo quando a divulgação tiver por objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta de repressão por parte das autoridades responsáveis. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa de 1 a 5 salários mínimos da região. Artigo 18. Obter ou procurar obter, para si ou para outrem, favor, dinheiro ou outra vantagem, para não fazer ou impedir que se faça a publicação, transmissão ou distribuição de notícias. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa de 2 a 30 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Se a notícia cuja publicação, transmissão ou distribuição se prometeu não fazer ou impedir que se faça, mesmo que expressada por desenho, figura, programa ou outras formas capazes de produzir resultados, for desabonadora da honra e da conduta de alguém. Pena reclusão de 4 a 10 anos, ou multa de 5 a 50 salários mínimos da região. Parágrafo 2º. Fazer ou obter que se faça, mediante paga ou recompensa, publicação ou transmissão, que importe em crime previsto na lei. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa de 2 a 30 salários mínimos da região. Artigo 19. Incitar a prática de qualquer infração às leis penais. Pena 1/3 da prevista na lei para a infração provocada até o máximo de 1 ano de detenção ou multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Se a incitação for seguida da prática do crime, as penas serão as mesmas cominadas a este. Parágrafo 2º. Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 a 20 salários mínimos da região.
Artigo 20. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, reproduz a publicação ou transmissão caluniosa. Parágrafo 2º. Admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Parágrafo 3º. Não se admite a prova da verdade contra o Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal, chefes de Estado ou de governo estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos. Artigo 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 a 18 meses e multa de 2 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A exceção da verdade somente se admite: a linha A, se o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções, ou contra órgão ou entidade que exerça funções de autoridade pública. A linha B, se o ofendido permite a prova. Parágrafo 2º. Constitui crime de difamação a publicação ou transmissão, salvo ser motivada por interesse público de fato delituoso, se o ofendido já tiver cumprido pena a que tenha sido condenado em virtude dela. Artigo 22. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa de 1 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo único. O juiz pode deixar de aplicar a pena. A linha A, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. A linha B, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Artigo 23. As penas cominadas nos artigos 20 a 22 aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro do Supremo Tribunal Federal, chefe de Estado ou governo estrangeiro ou seus representantes diplomáticos. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Contra órgão ou autoridade que exerça função de autoridade pública. Artigo 24. São puníveis, nos termos dos artigos 20 a 22, a calúnia, difamação e injúria contra a memória dos mortos. Artigo 25. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria quem se julgar, o ofendido poderá notificar judicialmente o responsável, para que no prazo de 40 horas se explique. Parágrafo 1º. Se neste prazo o notificado não dá explicação ou a critério do juiz, essas não são satisfatórias. Responde pela ofensa. Parágrafo 2º. A pedido do notificante, o juiz pode determinar que as explicações dadas sejam publicadas ou transmitidas nos termos dos artigos 29 e seguintes. Artigo 26. A retratação ou retificação espontânea, expressa e cabal, feita antes de iniciado o procedimento judicial, excluirá a ação penal contra o responsável pelos crimes previstos nos artigos 20 e 22. Parágrafo 1º. A retratação do ofensor em juízo, reconhecendo por termo lavrado nos autos a falsidade da imputação, o eximirá da pena, desde que pague as custas do processo e promova, se assim o desejar o ofendido, dentro de 5 dias e por sua conta, a divulgação da notícia da retratação. Parágrafo 2º. Nos casos deste artigo e do parágrafo 1º, a retratação deve ser feita ou divulgada,
A linha A, no mesmo jornal ou periódico, no mesmo local, com os mesmos caracteres e sob a mesma epígrafe. Ou a linha B, na mesma estação emissora e no mesmo programa ou horário. Artigo 27. Não constitui abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Inciso 1. A opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica ou desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 2. A reprodução integral ou resumida, desde que não constitua matéria reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou atos proferidos pelos órgãos competentes das casas legislativas. Inciso 3. Noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do Poder Legislativo, bem como debates e críticas a seu respeito. Inciso 4. A reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica ou resenha dos debates escritos ou orais perante juízes e tribunais, bem como a divulgação de despachos de sentenças e de tudo quanto for ordenado ou comunicado por autoridades judiciais. Inciso 5. A divulgação de articulados, cotas ou alegações produzidas em juízo pelas partes ou por seus procuradores. Inciso 6. A divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do Poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa. Inciso 7. A crítica a leis e a demonstração de sua inconveniência ou inoportunidade. Inciso 8. A crítica inspirada pelo interesse público. Inciso 9. A exposição de doutrina ou ideia. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2 a 6 deste artigo, a reprodução ou noticiário que contém injúria, calúnia ou difamação deixará de constituir abuso no exercício da liberdade de informação, se forem fiéis e feitas de modo que não demonstrem má-fé. Artigo 28. O escrito publicado em jornais ou periódicos sem indicação de seu autor considera-se redigido. Inciso 1. Pelo redator da seção em que é publicado. Se o jornal ou periódico mantém seções distintas sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos nomes nelas figuram permanentemente. Inciso 2. Pelo diretor ou redator-chefe, ser publicado na parte editorial. Inciso 3. Pelo gerente ou pelo proprietário das oficinas impressoras, ser publicado na parte ineditorial. Parágrafo 1º. Nas emissoras de radiodifusão, se não há indicação do autor das expressões faladas ou das imagens transmitidas, é tido como seu autor. A linha A, o editor ou produtor do programa, se declarado na transmissão. A linha B, o diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9, inciso 3, letra B, no caso, programas de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas. A linha C, o diretor ou proprietário da estação emissora, em relação aos demais programas. Parágrafo 2º. A notícia transmitida por agência noticiosa presume-se enviada pelo gerente da agência, de onde se origine, ou pelo diretor da empresa. 9. Do direito de resposta. Artigo 29. Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pública que for acusado ou ofendido em publicação feita em jornal ou periódico ou em transmissão de radiodifusão ou a cuja respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou errôneo, tem direito à resposta ou retificação. Parágrafo 1º. A resposta ou retificação pode ser formulada, a linha A, pela própria pessoa ou seu representante legal. A linha B, pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, se o atingido está ausente do país, se a divulgação é contra a pessoa morta,
ou se a pessoa visada faleceu, depois da ofensa recebida, mas antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta. Parágrafo 2º. A resposta ou retificação deve ser formulada por escrito, dentro do prazo de 60 dias da data da publicação ou transmissão, sob pena de decadência do direito. Parágrafo 3º. Extingue-se ainda o direito de resposta com o exercício de ação penal ou civil contra o jornal, periódico, emissora ou agente de notícias com fundamento da publicação ou transmissão incriminada. Artigo 30. O direito de resposta consiste: inciso 1. Na publicação da resposta ou retificação do ofendido, no mesmo jornal ou periódico, no mesmo lugar, em caracteres tipográficos idênticos ao escrito que lhe deu causa, e em edição e dia normais. Inciso 2. Na transmissão da resposta ou retificação escrita do ofendido na mesma emissora e no mesmo programa e horário em que foi divulgada a transmissão que lhe deu causa. Inciso 3. A transmissão da resposta ou da retificação do ofendido pela agência de notícias a todos os meios de informação e divulgação a que foi transmitida a notícia que lhe deu causa. Parágrafo 1º. A resposta ou pedido de retificação deve: alínea A. No caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à do escrito incriminado, garantido o mínimo de 100 linhas. Alínea B. No caso de transmissão por radiodifusão, ocupar tempo igual ao da transmissão incriminada, podendo durar no mínimo 1 minuto, ainda que aquela tenha sido menor. Alínea C. No caso de agência de notícias, ter dimensão igual à da notícia incriminada. Parágrafo 2º. Os limites referidos no parágrafo anterior prevalecerão para cada resposta ou retificação em separado, não podendo ser acumulados. Parágrafo 3º. No caso de jornal, periódico ou agência de notícias, a resposta ou retificação será publicada ou transmitida gratuitamente, cabendo o custo da resposta ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário, se o responsável não é o diretor ou redator-chefe do jornal, nem com ele tenha contrato de trabalho, ou se não é gerente ou proprietário da agência de notícias, nem com ela igualmente mantenha relação de emprego. Parágrafo 4º. Nas transmissões por radiodifusão, se o responsável pela transmissão incriminada não é o diretor ou proprietário da empresa permissionária, nem com esta tem contrato de trabalho, de publicidade ou de produção de programa, o custo da resposta cabe ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisão do Poder Judiciário. Parágrafo 5º. Nos casos previstos nos parágrafos 3º e 4º, as empresas têm ação executiva para haver o custo de publicação ou transmissão da resposta daquele que é julgado responsável. Parágrafo 6º. Ainda que a responsabilidade de ofensa seja de terceiros, a empresa perde o direito de reembolso referido no parágrafo 5º se não transmite a resposta nos prazos fixados no artigo 31. Parágrafo 7º. Os limites máximos da resposta ou retificação referidos no parágrafo 1º podem ser ultrapassados até o dobro, desde que o ofendido pague o preço da parte excedente às tarifas normais cobradas pela empresa que explora o meio de informação ou divulgação. Parágrafo 8º. A publicação ou transmissão da resposta ou retificação, juntamente com comentários em caráter de réplica, assegura ao ofendido direito à nova resposta. Artigo 31. O pedido de resposta ou retificação deve ser atendido. Inciso 1º. Dentro de 24 horas pelo jornal, emissora de radiodifusão ou agência de notícias. Inciso 2º. No primeiro número impresso, no caso de periódico que não seja diário. Parágrafo 1º. No caso de emissora de radiodifusão,
se o programa em que foi feita a transmissão incriminada não é diário. A emissora respeitará a exigência de publicação no mesmo programa, se constar do pedido de resposta de retificação, e fará a transmissão no primeiro programa após o recebimento do pedido. Parágrafo 2º. Se, de acordo com o artigo 30, parágrafos 3º e 4º, a empresa é responsável pelo custo da resposta, pode condicionar a publicação ou transmissão à prova de que o ofendido a requeriu em juízo, contando-se dessa prova os prazos referidos no inciso 1 e no parágrafo 1º. Artigo 32. Se o pedido de resposta ou retificação não for atendido nos prazos referidos no artigo 31, o ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão. Parágrafo 1º. Para esse fim, apresentará um exemplar do escrito incriminado, se for o caso, ou descreverá a transmissão incriminada, bem como o texto da resposta ou retificação, em 2 vias datilografadas, requerendo ao juiz criminal que ordene ao responsável pelo meio de informação a divulgação, a publicação ou transmissão, nos prazos do artigo 31. Parágrafo 2º. Tratando-se de emissora de radiodifusão, o ofendido poderá, outro sim, reclamar judicialmente o direito de fazer a retificação ou dar a resposta pessoalmente, dentro de 24 horas, contadas da intimação judicial. Parágrafo 3º. Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará citar o responsável pela empresa que explora meio de informação e divulgação, para que, em igual prazo, diga das razões por que não publicou ou transmitiu. Parágrafo 4º. Nas 24 horas seguintes, o juiz proferirá a sua decisão, tenha o responsável atendido ou não a intimação. Parágrafo 5º. A ordem judicial de publicação ou transmissão será feita sob pena de multa, que poderá ser aumentada pelo juiz até o dobro. Alínea A. 10.000 cruzeiros por dia de atraso na publicação nos casos de jornal e agências de notícias, e no de emissora de radiodifusão, se o programa for diário. Alínea B. Equivalente a 10.000 cruzeiros por dia de intervalo entre as edições ou programas, no caso de impresso ou programa não diário. Parágrafo 6º. Tratando-se de emissora de radiodifusão, a sentença do juiz decidirá do responsável pelo custo da transmissão e fixará o preço desta. Parágrafo 7º. Da decisão proferida pelo juiz, caberá a apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8º. A recusa ou demora de publicação ou divulgação de resposta, quando couber, constitui crime autônomo e sujeita o responsável ao dobro da pena combinada à infração. Parágrafo 9. A resposta cuja divulgação não houver obedecido ao disposto nesta lei é considerada inexistente. 10. Reformada a decisão do juiz em instância superior, a empresa que tiver cumprido a ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação executiva para haver do autor da resposta o custo de sua publicação, de acordo com a tabela de preços para os seus serviços de divulgação. Artigo 34. Será negada a publicação ou transmissão da resposta ou retificação. Inciso 1. Quando não tiver relação com os fatos referidos na publicação ou transmissão a que pretende responder. Inciso 2. Quando contiver expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas sobre o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias em que houve a publicação ou transmissão que lhe deu motivos, assim como sobre os seus responsáveis ou terceiros. Inciso 3. Quando versar sobre atos ou publicações oficiais, exceto se a retificação partir de autoridade pública. Inciso 4. Quando se referir a terceiros em condições que criem para estes igual direito de resposta. Inciso 5. Quando tiver
por objeto crítica literária, teatral, artística, científica ou desportiva, salvo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria. Artigo 35. A publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação não prejudicará as ações do ofendido para promover a responsabilidade penal e civil. Artigo 36. A resposta do acusado ou ofendido será também transcrita ou divulgada em pelo menos um dos jornais, periódicos ou veículos de radiodifusão que houverem divulgado a publicação motivadora, preferentemente o de maior circulação ou expressão. Nessa hipótese, a despesa correrá por conta do órgão responsável pela publicação original, cobrável por via executiva. Capítulo 5. Da responsabilidade penal. Seção 1. Dos responsáveis. Artigo 37. São responsáveis pelos crimes cometidos através da imprensa e das emissoras de radiodifusão, sucessivamente. Inciso 1. O autor do escrito ou transmissão incriminada, artigo 28, parágrafo 1º, sendo pessoa idônea e residente no país, salvo tratando-se de reprodução feita sem o seu consentimento, caso em que responderá como seu autor quem a tiver reproduzido. Inciso 2. Quando o autor estiver ausente do país, ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. A linha A. O diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico. A linha B. O diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9, inciso 3, letra B, no caso de programa de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas, transmitidos por emissoras de radiodifusão. Inciso 3. Se o responsável, nos termos do inciso anterior, estiver ausente do país ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. A linha A. O gerente ou proprietário das oficinas impressoras, no caso de jornais ou periódicos. A linha B. O diretor ou proprietário da estação emissora de serviços de radiodifusão. Inciso 4. Os distribuidores ou vendedores da publicação ilícita ou clandestina, ou da qual não constar a indicação do autor, editor ou oficina onde tiver sido feita a impressão. Parágrafo 1º. Se o escrito, a transmissão ou a notícia forem divulgados sem a indicação do seu autor, aquele que, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º e 2º, for considerado como tal, poderá nomeá-lo, juntando o respectivo original e a declaração do autor, assumindo responsabilidade. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo se aplica, a linha A, nas empresas de radiodifusão, a linha B, nas agências noticiosas. Parágrafo 3º. A indicação do autor, nos termos do parágrafo 1º, não prejudica a responsabilidade do redator de seção, diretor ou redator-chefe, ou do editor, produtor ou diretor. Parágrafo 4º. Sempre que o responsável gozar de imunidade, a parte ofendida poderá promover a ação contra o responsável sucessivo, na ordem dos incisos deste artigo. Parágrafo 5º. Nos casos de responsabilidade por culpa previstos no artigo 37, se a pena máxima privativa de liberdade for de 1 ano, o juiz poderá aplicar somente a pena pecuniária. Artigo 38. São responsáveis pelos crimes cometidos no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação através da agência noticiosa sucessivamente. Inciso 1. O autor da notícia transmitida. Artigo 28, parágrafo 2º, sendo pessoa idônea e residente no país. Inciso 2. O gerente ou proprietário de agência noticiosa,
quando o autor estiver ausente do país ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. Parágrafo 1º. O gerente ou proprietário da agência noticiosa poderá nomear o autor da transmissão incriminada, juntando a declaração deste assumindo a responsabilidade pela mesma. Neste caso, a ação prosseguirá contra o autor nomeado, salvo se estiver ausente do país ou for declarado inidôneo para responder pelo crime. Parágrafo 2º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo 37. Artigo 39. Caberá ao ofendido, caso o deseje, mediante a apresentação de documentos ou testemunhas merecedoras de fé, fazer prova da falta de idoneidade, quer moral, quer financeira, dos responsáveis pelos crimes previstos nesta lei, na ordem e nos casos a que se referem os incisos e parágrafos dos artigos anteriores. Parágrafo 1º. Esta prova, que pode ser conduzida perante qualquer juiz criminal, será feita em processo sumaríssimo, com a intimação dos responsáveis cuja idoneidade se pretender negar, para em uma audiência, ou no máximo em 3, serem os fatos arguidos, aprovados e contestados. Parágrafo 2º. O juiz decidirá na audiência em que a prova houver sido concluída e de sua decisão cabe somente recurso sem efeito suspensivo. Parágrafo 3º. Declarado inidôneo, o primeiro responsável pode o ofendido exercer ação penal contra o que lhes suceder nessa responsabilidade, na ordem dos incisos dos artigos anteriores, caso, a respeito deste novo responsável, não se haja alegado ou provido falta de idoneidade. Parágrafo 4º. Aquele que, nos termos do parágrafo anterior, suceder ao responsável ficará sujeito a 1/3 das penas cominadas para o crime. Ficará, entretanto, isento de pena, se provar que não concorreu para o crime com negligência, imperícia ou imprudência. Da ação penal. Artigo 40. A ação penal será promovida, inciso 1, nos crimes de que tratam os artigos 20 a 22. Alínea A. Pelo Ministério Público mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 20, bem como nos casos em que o ofendido for Ministro de Estado. Alínea B. Pelo Ministério Público, mediante representação do ofendido, nos casos dos números 2 e 3 do artigo 23. Alínea C. Por queixa do ofendido, ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Alínea D. Pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, indistintamente, quando se tratar de crime contra a memória de alguém ou contra a pessoa que tenha falecido antes da queixa. Inciso 2. Nos demais crimes por denúncia do Ministério Público. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, alínea C, se o Ministério Público não apresentar denúncia dentro de 10 dias, o ofendido poderá apresentar queixas. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os processos por abuso de liberdade de imprensa, ainda que privados. Parágrafo 3º. A queixa pode ser aditada pelo Ministério Público no prazo de 10 dias. Artigo 41. A prescrição da ação penal nos crimes definidos nesta lei ocorrerá 2 anos após a data da publicação ou transmissão incriminada e a condenação no dobro do prazo em que for fixada. Parágrafo 1º. O direito de queixa ou de representação prescreverá, se não for exercido dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo anterior será interrompido. Alínea A. Pelo requerimento judicial de publicação de resposta ou pedido de retificação e até que este seja indeferido
ou efetivamente atendido. A linha B, pelo pedido judicial de declaração de inidoneidade do responsável, até o seu julgamento. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. No caso de periódicos que não indiquem data, o prazo referido neste artigo começará a correr do último dia do mês ou outro período, a que corresponder a publicação. Seção 3. Do processo penal. Artigo 42. Lugar do delito para a determinação da competência territorial será aquele em que for impresso o jornal ou periódico e o do local do estúdio do permissionário ou concessionário do serviço de radiodifusão, bem como a da administração principal da agência noticiosa. Parágrafo único. Aplica-se aos crimes de imprensa o disposto no artigo 85 do Código de Processo Penal. Artigo 43. A denúncia ou queixa será instruída com exemplar do jornal ou periódico e obedecerá ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a indicação das provas que o autor pretendia produzir, se a infração penal tiver sido praticada através de radiodifusão. A denúncia ou queixa será instruída com a notificação de que trata o artigo 57. Parágrafo 1º. Ao despachar a denúncia ou queixa, o juiz determinará a citação do réu para que apresente defesa prévia no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Não sendo o réu encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo e o quinquídio para a defesa prévia, sem que o réu haja contestado a denúncia ou queixa, o juiz o declarará revel e lhe nomeará defensor dativo, a quem se dará vista dos autos para oferecer defesa prévia. Parágrafo 3º. Na defesa prévia, devem ser arguidas as preliminares cabíveis, bem como a exceção da verdade, apresentando-se igualmente a indicação das provas a serem produzidas. Parágrafo 4º. Nos processos por ação penal privada, será ouvido a seguir o Ministério Público. Artigo 44. O juiz pode receber ou rejeitar a denúncia ou queixa após a defesa prévia e nos crimes de ação penal privada, em seguida a promoção do Ministério Público. Parágrafo 1º. A denúncia ou queixa será rejeitada quando não houver justa causa para a ação penal, bem como nos casos previstos no artigo 43 do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Contra a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, cabe recurso de apelação, e contra que recebê-la, recurso em sentido estrito, sem suspensão do curso do processo. Artigo 45. Recebida a denúncia, o juiz designará data para apresentação do réu em juízo e marcará desde logo dia e hora para audiência de instrução e julgamento, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Se o réu não comparecer para a qualificação, o juiz considerá-lo-á revel e ele nomeará defensor dativo. Se o réu comparecer e não tiver advogado constituído nos autos, o juiz poderá nomear-lhe defensor. Em outro caso, bastará a presença do advogado ou defensor do réu nos autos da instrução. Inciso 2. Na audiência, serão ouvidas as testemunhas de acusação e em seguida as de defesa, marcando-se novas audiências, se necessário, em prazo nunca inferior a 8 dias. Inciso 3. Poderá o réu requerer ao juiz que seja interrogado, devendo, neste caso, ser ele ouvido antes de inquiridas as testemunhas. Inciso 4. Encerrada a instrução, autor e réu terão, sucessivamente, o prazo de 3 dias para oferecerem alegações escritas. Parágrafo único.
Se o réu não tiver apresentado defesa prévia, apesar de citado, o juiz o considerará rével e lhe dará defensor dativo, a quem se abrirá o prazo de 5 dias para contestar a denúncia ou queixa. Artigo 46. Demonstrada a necessidade de certidões de repartições públicas ou autárquicas e a de quaisquer exames, o juiz requisitará aquelas e determinará estes mediante fixação de prazos para o cumprimento das respectivas diligências. Parágrafo 1º. Se dentro do prazo não for atendida sem motivo justo a requisição do juiz, imporá este a multa de 10.000 cruzeiros a 100.000 cruzeiros ao funcionário responsável e suspenderá a marcha do processo até que o novo prazo seja fornecida a certidão ou se efetue a diligência. Aos responsáveis pela não realização desta última será aplicada a multa de 10.000 cruzeiros a 100.000 cruzeiros. A aplicação das multas acima referidas não exclui a responsabilidade por crime funcional. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. A requisição de certidões e determinação de exames ou diligências serão feitas no despacho de recebimento da denúncia ou queixa. Artigo 47. Caberá apelação com efeito suspensivo contra a sentença que condenar ou absolver o réu. Artigo 48. Em tudo o que não é regulado por norma especial desta lei, o Código Penal e o Código Processo Penal se aplicam à responsabilidade penal, à ação penal e ao processo e julgamento dos crimes de que trata esta lei. Capítulo 6. Da responsabilidade civil. Artigo 49. Aquele que, no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar. Inciso 1. Os danos morais e materiais, nos casos previstos no artigo 16, número 2 e 4, no artigo 18, e de calúnia, difamação ou injúrias. Inciso 2. Os danos materiais, nos demais casos. Parágrafo 1º. Nos casos de calúnia e difamação, a prova da verdade, desde que admissível na forma do artigo 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, excluirá a responsabilidade civil, salvo se o fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito à vida privada do ofendido e a divulgação não foi motivada em razão de interesse público. Parágrafo 2º. Se a violação de direito ou o prejuízo ocorre mediante publicação ou transmissão em jornal, periódico ou serviço de radiodifusão ou de agência noticiosa, responde pela reparação do dano a pessoa natural ou jurídica que explora o meio de informação ou divulgação. Parágrafo 3º. Se a violação ocorre mediante publicação de impresso não periódico, responde pela reparação do dano. A linha A. O autor do escrito, se nele indicado, ou, a linha B, a pessoa natural ou jurídica que explora a oficina impressora, se do impresso não consta o nome do autor. Artigo 50. A empresa que explora o meio de informação ou divulgação terá ação regressiva para haver do autor do escrito transmissão ou notícia, ou do responsável por sua divulgação, a indenização que pagar em virtude da responsabilidade prevista nesta lei. Artigo 51. A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre para o dano por negligência, imperícia ou imprudência é limitada, em cada escrito, transmissão ou notícia. Inciso 1. A. 2 salários mínimos da região, no caso de publicação ou transmissão de notícia falsa, ou divulgação de fato verdadeiro, truncado ou deturpado. Artigo 16, inciso 2 e 4. Inciso 2. A 5 salários mínimos da região,
nos casos de publicação ou transmissão que ofenda a dignidade ou decoro de alguém. Inciso 3. A 10 salários mínimos da região, nos casos de imputação de fato ofensivo à reputação de alguém. Inciso 4. A 20 salários mínimos da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém ou de imputação de crime verdadeiro, nos casos em que a lei não admite a exceção da verdade. Artigo 49, parágrafo 1º. Parágrafo único. Considera-se jornalistas profissionais, para os efeitos deste artigo, a linha A, jornalistas que mantêm relações de emprego com a empresa que explora o meio de informação ou divulgação, ou que produz programas de radiodifusão. A linha B, os que, embora sem relação de emprego, produzem regularmente artigos ou programas, publicados ou transmitidos. A linha C, o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico, a editor ou produtor de programa e o diretor referido na letra B, número 3, do artigo 9, do permissionário ou concessionário de serviço de radiodifusão, e o gerente e o diretor da agência noticiosa. Artigo 52. A responsabilidade civil da empresa que explora o meio de informação ou divulgação é limitada a 10 vezes às importâncias referidas no artigo anterior, se resulta de ato culposo de algumas das pessoas referidas no artigo 50. Artigo 53. No arbitramento da indenização em reparação de dano moral, o juiz terá em conta notadamente: inciso 1. A intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, e a posição social e política do ofendido. Inciso 2. A intensidade de dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou civil fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Inciso 3. A retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou civil, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na lei, independentemente da intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio obtida pelo ofendido. Artigo 54. A indenização do dano material tem por finalidade restituir o prejudicado ao estado anterior. Artigo 55. A parte vencida responde pelos honorários do advogado da parte vencedora, desde logo fixados na própria sentença, bem como pelas custas judiciais. Artigo 56. A ação para haver indenização por dano moral poderá ser exercida separadamente da ação para haver reparação do dano material, e sob pena de decadência, deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa. Parágrafo único. O exercício da ação civil independe da ação penal, intentada esta se a defesa se baseia na exceção da verdade e se trata de hipótese em que ela é admitida como excludente da responsabilidade civil, ou em outro fundamento, cuja decisão no juízo criminal faz causa julgada no civil. O juiz determinará a instrução do processo civil até onde possa prosseguir, independentemente da decisão na ação penal. Artigo 157. Artigo 57. A petição inicial da ação para haver reparação de dano moral deverá ser instruída com o exemplar do jornal ou periódico que tiver publicado o escrito ou notícia, ou com a notificação feita nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, à empresa de radiodifusão e deverá, desde logo, indicar as provas e as diligências
que o autor julgar necessárias arrolar testemunhas e ser acompanhada da prova documental em que se fundar o pedido. Parágrafo 1º. A petição inicial será apresentada em duas vias, com a primeira e os documentos que acompanharem será formado o processo, e a citação inicial será feita mediante a entrega da segunda via. Parágrafo 2º. O juiz despachará a petição inicial no prazo de 24 horas e o oficial terá igual prazo para certificar o cumprimento do mandato de citação. Parágrafo 3º. Na contestação, apresentada no prazo de 5 dias, o réu exercerá a exceção da verdade, se for o caso, indicará as provas e diligências que julgar necessárias e arrolará as testemunhas. A contestação será acompanhada da prova documental que pretende produzir. Parágrafo 4º. Não havendo contestação, o juiz proferirá desde logo a sentença. Em caso contrário, observar-se-á o procedimento ordinário. Parágrafo 5º. Na ação para haver reparação de dano moral, somente será admitida reconvenção de igual ação. Parágrafo 6º. Da sentença do juiz caberá apelação, a qual somente será admitida mediante comprovação do depósito, pela apelante, de quantia igual à importância total da condenação. Com a petição de interposição do recurso, o apelante pedirá expedição de guia para depósito, sendo a apelação julgada deserta, se no prazo de sua interposição não for comprovado o depósito. Capítulo 7. Disposições gerais. Artigo 58. As empresas permissionárias ou concessionárias de serviços de radiodifusão deverão conservar em seus arquivos, pelo prazo de 60 dias e devidamente autenticados, os textos dos seus programas, inclusive noticiosos. Parágrafo 1º. Os programas de debates, entrevistas ou outros que não correspondam a textos previamente escritos deverão ser gravados e conservados pelo prazo a contar da data de transmissão de 20 dias, no caso de permissionária ou concessionária de emissora de até 1 kW e de 30 dias nos demais casos. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se às transmissões compulsoriamente estatuídas em lei. Parágrafo 3º. Dentro dos prazos referidos neste artigo, o Ministério Público ou qualquer interessado poderá notificar a permissionária ou concessionária, judicial ou extrajudicialmente, para não destruir os textos ou gravações do programa que especificar. Neste caso, sua destruição dependerá de prévia autorização do juiz, da ação que vier a ser proposta, ou, caso esta não seja proposta, nos prazos de decadência estabelecidos na lei, pelo juiz criminal a que a permissionária ou concessionária pedir autorização. Artigo 59. As permissionárias e concessionárias de serviço de radiodifusão continuam sujeitas às penalidades previstas na legislação especial sobre a matéria. Artigo 60. Tem livre entrada no Brasil os jornais, periódicos, livros e outros quaisquer impressos que se publicarem no estrangeiro. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos impressos que contiverem algumas das infrações previstas nos artigos 15 e 16, os quais poderão ter a sua entrada proibida no país, por período de até 2 anos, mediante portaria do juiz de direito ou do ministro da Justiça e Negócios Interiores, aplicando-se, nesse caso, os parágrafos do artigo 63. Parágrafo 2º. Aquele que vender, expuser à venda
ou distribuir jornais, periódicos, livros ou impressos, cuja entrada no país tenha sido proibida na forma do parágrafo anterior, além da perda dos mesmos, incorrerá em multa de até 10.000 por exemplar apreendido, a qual será imposta pelo juiz competente à vista do auto de apreensão antes da decisão. Ouvirá o juiz ou acusado no prazo de 48 horas. Artigo 61. Estão sujeitos à apreensão os impressos que, inciso 1, contiverem propaganda de guerra ou de preconceitos de raça ou de classe, bem como os que promoverem incitamento à subversão da ordem política e social. Inciso 2. Ofenderem a moral pública e os bons costumes. Parágrafo 1º. A apreensão prevista neste artigo será feita por ordem judicial, a pedido do Ministério Público, que o fundamentará e o instruirá com a representação da autoridade, se houver, e o exemplar do impresso incriminado. Parágrafo 2º. O juiz ouvirá no prazo máximo de 24 horas o responsável pela publicação ou distribuição do impresso, remetendo-lhe cópia do pedido ou representação. Parágrafo 3º. Findo esse prazo, com a resposta ou sem ela, serão os autos conclusos e, dentro de 24 horas, o juiz proferirá sentença. Parágrafo 4º. No caso de deferimento de pedido, será expedido um mandado e remetido à autoridade policial competente para sua execução. Parágrafo 5º. Da sentença caberá a apelação, que será recebida somente no efeito devolutivo. Parágrafo 6º. Nos casos de impressos que ofendam a moral e os bons costumes, poderão os juízes de menores, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, determinar a sua apreensão imediata, para impedir sua circulação. Artigo 62. No caso de reincidência da infração, prevista no artigo 61, inciso 2, praticada pelo mesmo jornal ou periódico, pela mesma empresa ou por periódicos ou empresas diferentes, mas que tenham o mesmo diretor responsável, o juiz, além da apreensão regulada no artigo 61, poderá determinar a suspensão da impressão, circulação ou distribuição do jornal ou periódico. Parágrafo 1º. A ordem de suspensão será submetida ao juiz competente dentro de 48 horas, com a justificação da medida. Parágrafo 2º. Não sendo cumprida pelo responsável a suspensão determinada pelo juiz, este adotará as medidas necessárias à observância da ordem, inclusive mediante a apreensão sucessiva das suas edições posteriores, consideradas para efeitos legais como clandestinas. Parágrafo 3º. Se houver recurso e este for provido, será levantada a ordem de suspensão e sustada a aplicação das medidas adotadas para assegurá-la. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença, serão observadas as seguintes normas. A linha A, reconhecendo a sentença final, a ocorrência dos fatos que justificam a suspensão, serão extintos os registros da marca comercial e de denominação da empresa editora e do jornal ou periódico em questão, bem como os registros a que se refere o artigo 9 desta lei, mediante mandato de cancelamento expedido pelo juiz da execução. A linha B. Não reconhecendo a sentença final, os fatos que justificam a suspensão, a medida será levantada, ficando a União ou o Estado obrigado à reparação das perdas e danos apurados em ação própria. Artigo 63. Nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 61, quando a situação reclamar urgência, a apreensão poderá ser determinada independentemente de mandado judicial
pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 64. A autoridade judicial competente, dependendo da natureza do exemplar apreendido, determinar a sua destruição. Artigo 65. As empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no país não poderão distribuir notícias nacionais em qualquer parte do território brasileiro, sob pena de cancelamento da autorização por ato do Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 66. O jornalista profissional não poderá ser detido nem recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Em qualquer caso, somente em sala decente, arejada e onde encontre todas as comodidades. Parágrafo único. A pena de prisão de jornalistas será cumprida em estabelecimento distinto dos quais são destinados a réus de crime comum e sem sujeição a qualquer regime penitenciário ou carcerário. Artigo 67. A responsabilidade penal e civil não exclui a estabelecida em outras leis, assim como a de natureza administrativa, a que estão sujeitas a empresas de radiodifusão, segundo a legislação própria. Artigo 68. A sentença condenatória nos processos de injúria, calúnia ou difamação será gratuitamente publicada, se a parte o requerer, na mesma seção do jornal ou periódico em que apareceu o escrito de que se originou a ação penal, ou, em se tratando de crime praticado por meio do rádio ou televisão, transmitida também gratuitamente no mesmo programa e horário em que se deu a transmissão impugnada. Parágrafo 1º. Se o jornal ou periódico ou a estação transmissora não cumprir a determinação judicial, incorrerá na pena de multa de 1 a 2 salários mínimos da região, por edição ou programa em que se verificar a omissão. Parágrafo 2º. No caso de absolvição, o querelado terá o direito de fazer, à custa do querelante, a divulgação da sentença em jornal ou estação difusora que escolher. Artigo 69. Na interpretação e aplicação desta lei, o juiz, na fixação do dolo e da culpa, levará em conta circunstâncias especiais em que foram obtidas as informações dadas como infringentes na norma penal. Artigo 70. Os jornais e outros periódicos são obrigados a enviar, no prazo de 5 dias, exemplares de suas edições à Biblioteca Nacional e à Oficial dos Estados, Territórios e Distrito Federal. As bibliotecas ficam obrigadas a conservar os exemplares que receberem. Artigo 71. Nenhum jornalista ou radialista ou, em geral, as pessoas referidas no artigo 25 poderão ser compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou a fonte de suas informações, não podendo seu silêncio a respeito sofrer qualquer sanção direta ou indireta, nem qualquer espécie de penalidade. Artigo 72. A execução de pena não superior a 3 anos de detenção pode ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, inciso 1, o sentenciado não haja sofrido no Brasil condenação por outro crime de imprensa. Inciso 2, os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Artigo 73. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime de abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação depois de transitar em julgado a sentença que, no país, o tenha condenado por crime da mesma natureza. Artigo 75. A publicação da sentença civil ou criminal transitada em julgado na íntegra será decretada pela autoridade competente a pedido da parte prejudicada
em jornal, periódico ou através do órgão de radiodifusão de real circulação ou expressão às expensas da parte vencida ou condenada. Parágrafo único. Aplica-se a disposição contida neste artigo em relação aos termos do ato judicial que tenha homologado a retratação do ofensor, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, letras A e B, do artigo 26. Artigo 76. Em qualquer hipótese de procedimento judicial instaurado por violação dos preceitos desta lei, a responsabilidade do pagamento das custas processuais e honorários de advogado será da empresa. Artigo 77. Esta lei entrará em vigor a 14 de março de 1967, revogadas as disposições em contrário.